Meus irmãos, nós temos falado nos últimos domingos sobre vidas transformadas. Usamos o exemplo de Zaqueu e o exemplo do apóstolo Paulo. O nosso desejo com essa sequência de mensagens, nosso objetivo é levar os irmãos a uma reflexão profunda, se de fato a nossa vida pessoal foi transformada por Jesus. E eu peço aos irmãos oração por transformação. Peço aos irmãos que orem para que Deus transforme seu próprio coração. Oremos para que haja uma transformação na igreja e para que haja uma transformação na sociedade. Sabemos que Deus, Ele pode operar isso. Na mensagem de hoje, nós vamos trazer o exemplo de Raabe e vamos falar de Raabe em 3 momentos. A vida de Raabe antes de ser transformada, o momento em que acontece a transformação na vida de Raabe e as evidências de que a vida de Raabe foi transformada. Veja ali, irmãos, Josué, o capítulo 1 de Josué, você pode ver ali. Nós não vamos ler o capítulo 1, mas Josué, ele é despertado por Deus para assumir a liderança de Israel logo depois da morte de Moisés. Assim que Moisés morre, quem assume a liderança é Josué. Então o versículo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Moisés foi o grande líder de Israel no Antigo Testamento, só que Moisés, ele não entra na terra prometida. Quem entra na terra prometida é Josué. Então Deus pede aqui para Josué passar o Jordão e entrar na terra prometida e começar a tomar posse da terra prometida. Josué, então, vendo que a terra precisava ser possuída, Josué separa espias para espiarem a terra, né? Espiões. Acho que a palavra espias não é muito usada, embora é a palavra que nós temos aqui na nossa tradução. Josué envia espiões para espiar a terra, e esses espiões eles vão primeiro ali na cidade de Jericó, e quando eles entram na cidade de Jericó, eles ficam hospedados na casa de uma prostituta chamada Raabe. Quero que você veja ali o capítulo de número 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espiões, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então esses espiões, eles ficam ali na casa de Raabe, e o rei de Jericó descobre que esses espiões estão ali, e o rei de Jericó, então, envia guardas até a casa de Raabe. Mas Raabe esconde os espiões, ela guarda os espiões, ela esconde os espiões enviados por Josué. E quando os guardas de Jericó vão embora, ela faz um pedido aos espiões, aos espias, ou espiões. Versículo de número 8, veja ali. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Os irmãos estão comigo, amém? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Versículo de número 9. E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Repare agora no versículo 12.
Raabe a prostituta, falando com os espias: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E lhes disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também se tu denunciardes esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. O que acontece em seguida, meus irmãos, é que aqueles espias, eles voltam para Josué. No capítulo 3, temos a passagem de Josué e do povo de Israel pelo Jordão. Assim como eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, aqui eles atravessam o Jordão a pé enxuto. E lá no capítulo de número 6, vá para o capítulo de número 6, nós temos ali a destruição de Jericó. Temos ali a destruição de Jericó, aonde morava Raabe. Aonde morava Raabe, nós temos ali então a destruição de Jericó. Veja o versículo de número 17 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Porém a cidade será condenada, a cidade de Jericó, meus irmãos. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Vá para o versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, e a tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade de Jericó e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio dos filhos de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Quero ler com os irmãos mais um texto, somente mais um texto. Sei que é bastante leitura, mas é importante para nós entendermos bem. Quero que você abra lá no Evangelho de Mateus agora. Deixa o dedo aí em Josué e vá lá para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Genealogia de Jesus Cristo. Você está aí comigo, amém? Genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Quero que você leia comigo o versículo de número 5. Vamos ler juntos, irmãos. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, na genealogia de Jesus, vão aparecer homens. E é citado aqui o nome de duas mulheres. Uma é Tamar e a outra é a prostituta, Raabe. Raabe, Jesus é descendente de Raabe, de quem nós vamos falar hoje. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Ó Deus, Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós pedimos a Ti, dá-nos ouvidos para que possamos ouvir, ó Deus. Pedimos coração para crer, porque sabemos, ó Pai, que por nós mesmos somos caídos, ó Deus, mas a Tua graça, ela nos levanta e nos faz novas criaturas. Pedimos ao Senhor esse coração transformado, esse coração crente. Pedimos, ó Pai, que o Senhor traga mudança sobre nós. Fala conosco sobre isso. Pai, nós oramos, pedimos a Tua presença aqui, o agir do Teu Espírito Santo. Pedimos a presença dos Teus anjos, ó Deus, trabalhando pela salvação do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui a história de Raabe, a prostituta. Raabe residia na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade de veraneio, uma cidade muito próspera, uma cidade rica, onde os reis e os homens que tinham grandes posses iam para lá na época do inverno, porque no inverno, enquanto em Jerusalém está nevando, em Jericó está relativamente quente. E imagine que Jerusalém é rancharia e Jericó é como Paraguaçu. É uma cidade bem próxima de Jerusalém. E então Jericó é essa cidade de veraneio, próspera, rica em água, próxima ao Rio Jordão, e é uma cidade marcante, uma das cidades mais antigas do mundo. E como nós pregamos há 2 semanas passadas, foi em Jericó que a vida de Zaqueu foi transformada pelo Senhor Jesus. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, aqui para o livro de Josué, nós vemos que nos dias de Josué, Jericó foi uma cidade condenada por Deus. Deus, através do seu julgamento, Deus sendo o justo juiz de toda a terra, Deus condenou Jericó à destruição. E Josué deveria ser um instrumento de Deus na destruição de Jericó. E a ordem de Deus para Josué foi: destrua totalmente a cidade de Jericó. Essa foi a ordem de Deus. Destrua totalmente a cidade. Tudo na cidade deveria ser destruído, inclusive as pessoas, os animais e as coisas. Tudo em Jericó deveria ser destruído. A maldição de Deus sobre Jericó era pesada, era grande. Era de tal maneira que Deus disse a Josué que os filhos de Israel não deveriam pegar nada para si da cidade de Jericó. Se eles achassem lá alguma coisa bonita, alguma coisa de valor, eles não deveriam pegar, porque a cidade estava condenada. E Raabe era moradora de Jericó.
Então pense, irmãos, Raabe e a sua família estavam condenados à destruição. Se Jericó seria destruída, Raabe e a sua família seriam destruídos, seriam exterminados também com aquela cidade. Mas Deus muda a história de Raabe. Então, meus irmãos, vamos à primeira coisa que nos importa aqui nesse texto, a vida de Raabe antes da conversão. Eu quero que você anote isso. A vida de Raabe antes da conversão. A vida de Raabe antes da transformação operada por Deus em seu coração. Como era a vida de Raabe? Raabe, meus irmãos, era uma prostituta, uma meretriz, uma prostituta que vivia no meio de um povo que se prostituía. Essa é a frase que melhor define a vida de Raabe antes da sua conversão. Uma prostituta que vivia no meio de um povo que se prostituía. Quando nós lemos ali o capítulo 2, versículo 1, nós vemos que Josué, filho de Num, ele enviou 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Antes de destruir Jericó, como nós vimos, Josué enviou 2 espias para ver como era aquela cidade. E esses 2 espias, eles, pela direção de Deus, nós cremos, pela mão de Deus, eles foram e se hospedaram na casa da prostituta Raabe. E em Jericó, meus irmãos, haviam muitas prostitutas. Em Jericó haviam muitas prostitutas. E a prostituição ali em Jericó acontecia de 2 maneiras, de 2 formas. A prostituição sexual, como nós a conhecemos, e a prostituição de idolatria, a prostituição espiritual. Então, existem 2 tipos de prostituição: a prostituição sexual e a prostituição espiritual, a prostituição de idolatria. A Bíblia vai dizer que quando as pessoas adoram outros deuses, elas estão em prostituição espiritual, em prostituição de idolatria. E uma coisa interessante é que o idólatra, ele nunca acha que é idólatra. Se nós perguntarmos ao idólatra: você é idólatra? Ele vai dizer: não, eu não sou idólatra, de jeito nenhum. Eu não pratico idolatria. Eu tenho lá em casa umas imagens de escultura. Deus diz, né, não farás para ti imagem de escultura, lá em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem no que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás. Mas eu não sou idólatra de maneira nenhuma. Então nós temos que fazer algumas perguntas ao idólatra, para ele perceber que ele é idólatra. Nós temos que perguntar para ele: você tem imagem? Tem. Você se ajoelha diante dela? Me ajoelho. Você acende vela para a imagem? Acendo vela. Você faz oferenda para a imagem? Faço oferenda. Você canta para a imagem? Canto. Você faz peregrinação para onde tem imagem? Faço. Então você é idólatra. Porque todas essas coisas são coisas de culto. E só a Deus nós devemos prestar culto. Se nós nos ajoelhamos à imagem, oramos para a imagem, pedimos, intercedemos diante de uma imagem, se nós temos esperança que através daquela imagem venha alguma coisa para nós, então isso classifica-se idolatria e a prostituição espiritual. Mas ouça o que acontecia ali na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó havia uma mescla entre prostituição sexual e prostituição espiritual, porque haviam templos como esse daqui, ou templos de culto, né, como esse, onde as pessoas se reuniam para cultuar os deuses da fertilidade e se prostituir. Então ali diante dos deuses da fertilidade, Baal era um desses deuses que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Diante dos deuses da fertilidade, as pessoas prestavam culto e depois elas se prostituíam para que houvesse ali gravidez e geração de filhos. Isso é chamado na Bíblia de prostituição cultual. E provavelmente Raabe era uma dessas prostitutas cultuais da cidade de Jericó.
Meus irmãos, será que existem pessoas como Raabe em nossa cidade hoje? Ainda faço uma pergunta diferente. Será que nós somos como Raabe? Tem muita gente se prostituindo hoje. A prostituição sexual, ela está muito abrangente. E a prostituição sexual, ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer como acontecia ali com Raabe, mas pode acontecer também através de fornicação, pode acontecer também através da internet. E hoje são muitos os jovens que se prostituem, maridos e esposas que se prostituem, que se traem dessa maneira. Há também aqueles que se prostituem através de imagens de escultura. E ainda há uma terceira classe, aqueles que se prostituem com drogas, com bebidas, através de ídolos do coração. Como em Jericó, todos aqueles que se prostituem deliberadamente estão destinados para a destruição. Quando Deus pede para Josué destruir a cidade de Jericó, isso não era sem motivo. Quando Deus pede para Josué destruir a cidade de Jericó, é porque aqueles homens, aqueles habitantes de Jericó, eles estavam transgredindo a lei de Deus e mereciam naquele momento a condenação. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim, eu quero ler para você, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 diz: Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, há um lugar de condenação. E naquele momento Jericó era um lugar de condenação. Raabe era uma prostituta que vivia no meio de um povo que se prostituía. E uma coisa, meus irmãos, que nós devemos pensar é que todos nós já fomos como Raabe um dia. Todos nós já nos prostituímos, se não sexualmente, espiritualmente em idolatria ou em idolatria do coração. Os irmãos percebem como a prostituição é algo que permeia todos os homens, ou fisicamente, ou através de idolatria de culto, ou através de idolatria de outras coisas, como até mesmo o dinheiro pode ser um objeto de idolatria. Então essa era a vida de Raabe antes da sua conversão, antes da sua transformação. E olhando para a vida de Raabe, nós temos que olhar para a nossa vida. E devemos fazer a pergunta: como era a nossa vida antes de sermos transformados? E uma outra pergunta ainda cabe: será que de fato, como diz o apóstolo Paulo, se é que de fato nós já fomos transformados, se é de fato que nós já aprendemos a Cristo? Mas há um segundo momento da vida de Raabe que nós precisamos observar. O momento em que Raabe foi transformada. O momento em que Deus entra na vida de Raabe e a transforma numa nova criatura. Porque Raabe, meus irmãos, essa é a segunda coisa, é o segundo ponto que eu quero destacar. Raabe foi salva pela graça de Deus. Ela foi salva pela misericórdia de Deus. Nós não devemos pensar que as coisas acontecem ao acaso. Nós não devemos pensar que aqueles espias foram parar na casa de Raabe por acaso, não. Aquilo era um propósito de Deus. Deus queria salvar Raabe, Deus queria transformar o coração dela. Lembra o que Jesus Cristo disse para Zaqueu? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar. E aqueles espias, eles entraram naquela cidade com o propósito de Deus de buscar e salvar a vida de Raabe. Isso, irmãos, é notório, porque Raabe, ela está na genealogia de Cristo Jesus. Quando nós olhamos lá,
para a descendência de Cristo, a genealogia de Cristo, aliás, a genealogia de Cristo, nós vemos lá Raabe. Será que isso é por acaso? Não, meus irmãos, isso é um projeto de Deus. Quando nós olhamos para Hebreus, nós vemos que Raabe, ela aparece entre os heróis da fé. Ela aparece na galeria da fé, uma galeria em que lista muitos homens, poucas mulheres, mas Raabe está lá, na galeria da fé. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz para sermos salvos. Sabemos que somos salvos pela graça. E sabemos que não podemos fazer nada para merecermos a salvação. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu mereço estar aqui. Eu mereço ser salvo, porque fui um bom homem, uma boa mulher, então estou aqui por merecimento. Se há merecimento, então não é graça, não é misericórdia. Raabe, como nós, foi salva pela graça, pela misericórdia. Mas há uma coisa, irmãos, que nós podemos fazer. Se não há nada que possamos fazer para merecer a salvação, há algo que podemos fazer para confirmar a salvação. Há algo que nós podemos fazer para confirmar se realmente somos salvos, para confirmar se realmente fomos selados para o dia da salvação. Veja, meus irmãos, os salvos, eles foram transformados. Amém, queridos? Os salvos foram transformados. Então nós devemos olhar para a nossa vida e vermos e analisarmos se houve um momento em que Deus de fato nos transformou. E Raabe, ela faz 3 coisas, ela toma 3 atitudes aqui. A primeira atitude é que ela acolhe os espias em sua casa. Essa é a primeira atitude que ela faz. Ela acolhe os espias em sua casa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os salvos, eles acolhem os servos de Deus. Eles acolhem os servos de Deus. Há pessoas que não acolhem os servos de Deus, mas Raabe acolheu os espias em sua casa. Segunda coisa que Raabe fez foi que ela acolheu a palavra de Deus e colocou em prática. Porque os espias disseram para Raabe que para que ela fosse salva, se ela quisesse ser salva, ela deveria pegar um cordão de escarlate, e talvez alguém aqui não saiba o que significa escarlate. Escarlate é vermelho. Ela deveria pegar um cordão vermelho e colocar na janela da sua casa. E os espias disseram: olha, para que você seja salva, você deve colocar um cordão vermelho na janela da sua casa. E quando nós vemos, quando os destruidores, quando os vingadores de Deus entrarem na cidade, eles verem, eles observarem o cordão, eles não entrarão em sua casa. Mas se o cordão não estiver lá, eles vão entrar na casa. E aqueles que estiverem na casa serão mortos. Irmãos, o que essa história nos lembra? Nos lembra a história da Páscoa. Os irmãos se lembram o que acontece na Páscoa? Na Páscoa, as casas deveriam estar marcadas com o sangue do Cordeiro. Quando o destruidor enviado por Deus passasse, e a palavra Páscoa significa passar por cima, passar sobre. Quando o destruidor viesse e ele encontrasse a marca na casa, a marca do sangue nas portas e nas janelas, ele não entraria, mas ele passaria por cima. Isso é Páscoa. Páscoa é passar por cima. Mas nas casas em que não houvesse a marca do sangue, ele entraria e haveria ali a morte do primogênito. Então, Raabe deveria fazer isso. Ela deveria agir por fé, ela deveria confiar na palavra dos espias. E quando nós olhamos, irmãos, para o Novo Testamento, nós vemos a respeito do sangue de Jesus Cristo, a necessidade de termos as nossas vidas e casas, as nossas famílias marcadas pelo sangue derramado na cruz. Aqueles que não estiverem marcados com esse sangue serão destruídos no dia da visitação de Deus.
Raabe fez o que os espias disseram. Ela marcou ali a sua casa com o fio de escarlata. Eu quero que você veja comigo o capítulo 2, o versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Se vindo nós à terra, Josué capítulo 2, versículo 18. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tu e tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Então era dever dela fazer aquilo. Ela ouviu aos espias e obedeceu. Meus irmãos, a nossa vida está marcada pelo sangue de Jesus. Há esse fio de escarlata em nossa casa. Porque, meus irmãos, não é por mérito. Aqueles que são salvos não são salvos por méritos. São salvos porque há a cobertura do sangue de Jesus. É pela graça de Deus. E Raabe, ela confiou nisso. E é por isso que ela foi salva. E uma outra coisa aqui acontece que eu acho bastante interessante. Raabe é salva nesse momento em que ela se apropria pela fé da graça de Deus. Ela é salva nesse momento em que ela coloca ali o fio de escarlata. Mas uma outra coisa que eu acho interessante é que Raabe, ela não busca somente a sua própria salvação. Ela busca a salvação de toda a sua família. Ela intercede diante dos espias: olha, eu quero ser salva, mas eu peço que vocês salvem também a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e toda a minha família. Toda a minha família. Ela intercede por toda a sua família. E o que nós vemos, irmãos, é que toda a família de Raabe se colocou debaixo da proteção que havia ali no fio de escarlata. E quem pregou o evangelho para a família de Raabe? A própria Raabe. Eu falo de evangelho, irmãos, no Antigo Testamento, porque o evangelho, ele não se encontra apenas no Novo Testamento, o evangelho também se encontra no Antigo Testamento. Evangelho é boa notícia da salvação. E Raabe pregou a boa notícia da salvação para toda a sua família. E nós devemos fazer isso. Nós não devemos nos contentar ou nos acomodar na nossa própria salvação. Nós devemos buscar a salvação de todas as pessoas que amamos. E só há um jeito das pessoas que nós amamos serem salvas: elas estarem debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Porque é na cruz que nós encontramos o perdão e a redenção, a salvação para as nossas vidas. Amém, queridos? Então esse é o momento em que Raabe foi salva. Nós vimos um primeiro momento em que, como era a vida dela. A vida dela antes daqueles espias chegarem ali, era uma vida de prostituição. Ela era uma prostituta que vivia no meio de um povo que se prostituía. Mas quando os espias chegam, junto com os espias, chega também a palavra de Deus. E chega a oportunidade da graça. E ela recebe a graça, ela se apropria da graça pela fé. Terceira coisa, irmãos, que nós precisamos observar aqui, que é importante, são as evidências de uma vida transformada, ou as evidências de que a vida de Raabe foi de fato transformada. Porque quando nós olhamos para a vida de Raabe, nós vemos que Raabe mudou. Raabe nunca mais se prostituiu. Ela nunca mais foi prostituta. O que acontece é que quando Raabe sai de Jericó, ela sai de Jericó com a vida mudada, a vida transformada. Houve o abandono do pecado. Meus irmãos, isso é conversão. Amém, queridos? Ouça isso, conversão não é vir à igreja. Vir à igreja é religiosidade. Se você vem à igreja, você é religioso. E existe o uso da palavra religião no bom sentido.
porque, de certa forma, a religião é estar ligado a Deus. Então, quando eu tenho uma religião, estou buscando essa ligação com Deus. Mas conversão é um coração transformado. Conversão é quando eu morro para o pecado. Conversão é quando eu digo não a mim mesmo, tomo a cruz e sigo a Cristo. Conversão é uma operação interna, é uma mudança do Espírito Santo. O Espírito Santo muda nossos corações e muda as nossas mentes. Conversão é uma nova disposição. Antes a minha disposição era para o pecado, mas agora a minha disposição é outra. A minha disposição é para servir a Deus, é para fazer a vontade de Deus. Antes eu tinha uma disposição mundana, mas agora a minha disposição é estar na presença de Deus. E nós vemos isso na vida de Raabe. Nós vemos isso na vida de Raabe. Quem não abandonou o pecado, não conheceu o poder de Deus que vem do Evangelho. Porque o poder do Evangelho, meus irmãos, é um poder transformador. E quem ainda não abandonou o pecado, não conheceu o poder do Evangelho, já ouviu o Evangelho, mas não conheceu o poder do Evangelho. Raabe tornou-se ex-prostituta. Ex, não mais. Já contei essa história, mas vou contar novamente a história de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, século III, era um homem que vivia em prostituição. Mas um dia ele conheceu o Evangelho. Foi apresentado para ele o Evangelho e ele entregou a vida a Cristo. E isso trouxe uma grande transformação para Agostinho. Uma transformação tão grande que Agostinho se tornou um novo homem. E um dia Agostinho estava andando pela rua. Uma das suas concubinas, uma das mulheres com quem ele se prostituía, disse: "Ei, você, Agostinho, lembra-se de mim?" E ela convidou Agostinho para se prostituir com ela. E Agostinho disse: "Não, você nunca me conheceu. Aquele Agostinho que você conhecia morreu. Esse Agostinho agora é uma nova criatura, uma nova pessoa." E nós vemos isso, irmãos, na vida de Raabe. Raabe saiu de Jericó e foi morar no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, Raabe casou-se com um homem chamado Salmão. Teve um filho chamado Boaz, um neto ao qual chamou de Obed, do qual veio Jessé, do qual veio Davi, do qual veio Jesus. Raabe aparece na genealogia dos santos, na genealogia de Jesus Cristo. Isso, irmãos, nos traz algumas lições. Uma vez transformados, passamos a habitar com o povo de Deus. Amém, queridos? Essa é a primeira coisa que Raabe faz. Uma vez que ela é transformada, ela passa a habitar no meio do povo de Deus. Uma vez que nós fomos transformados por Deus, nós passamos a congregar, nós passamos a nos reunirmos com o povo de Deus. E o nosso prazer é cultuar a Deus, e Deus nos desperta para isso. Deus nos desperta para estarmos na presença dEle. Deus nos desperta para o culto. Passamos a fazer parte da história do povo de Deus. Já imaginou isso, irmãos? De uma prostituta em Jericó a ser parte daqueles que gerariam o Messias? Já imaginou isso? É isso que Deus faz. Deus tira lá da prostituição, tira do pecado e nos coloca no caminho, na trilha da glória dele, na trilha da salvação. E passamos a ser heróis com Cristo. A prostituta Raabe está entre os heróis da fé. Passamos a ser heróis com Cristo. E a pergunta que eu faço é: quem é você hoje? Talvez alguém aqui seja como Raabe, um grande pecador, se considera um grande miserável. Deus tem poder para te fazer nova criatura. As coisas velhas ficam para trás,
tudo se faz novo. Eu tenho aqui, irmãos, 5 lições que eu quero apenas citar. 5 lições que eu quero apenas citar. A primeira é: assim como Raabe, nós também já nos prostituímos com os deuses desse mundo, mas pelo sangue de Jesus nós fomos libertos. Pelo sangue de Jesus nós fomos libertos. Sabemos que os salvos, essa é a segunda coisa, sabemos que os salvos são salvos, né? Ou sabemos que somos salvos quando ouvimos, cremos e obedecemos. Essas 3 coisas. Os salvos, eles ouvem a palavra, creem no coração e obedecem. Isso Raabe fez. Ela ouviu, creu e obedeceu. E essa é uma marca dos salvos. É uma maneira de nós avaliarmos se de fato a nossa vida tem sido transformada. Terceiro, precisamos estar protegidos pelo fio de escarlata, precisamos estar protegidos pelo sangue de Jesus, para não sermos destruídos na segunda vinda, porque Jericó nos ensina isso. Há um dia de julgamento, há um dia em que Deus vai destruir esse mundo. Meus irmãos, que nós estejamos como Raabe, guardados pelo sangue de Jesus, porque quem não estiver guardado pelo sangue, será visitado pelo destruidor da morte, como aconteceu lá na história da Páscoa. Quarta coisa, precisamos orar pela nossa salvação. Talvez isso pode parecer estranho para alguém. Pastor, eu sou crente há tanto tempo. É como eu venho dizendo, somos crentes, somos religiosos ou somos transformados? Se não fomos transformados, devemos orar pela nossa salvação, pela nossa transformação, mas não somente pela nossa. Devemos interceder também por todas as pessoas que amamos. Devemos orar para que sejam salvos pai, mãe, irmãos, toda a nossa família. Porque a graça de Deus, meus irmãos, é abundante. É abundante. E se nós não temos visto a manifestação da graça, é porque nós não temos anunciado o Evangelho. Porque quando anunciamos o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. E a quinta e última coisa, a verdadeira salvação transforma o coração e nos leva a viver uma nova vida nas mãos de Deus.